Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Com muita alegria, estou muito feliz em apresentar para vocês o professor Gabriel Araújo Guedes, professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. Gabriel, que é um amigo de longa data, ele tem formação, fez graduação na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e também em Recife. E mexe com teoria de números, né? Especialista em teoria de números, e hoje vai falar com a gente sobre propriedades elementares que caracterizam números primos. Obrigada, Gabriel, pela presença e a palavra é sua. Muito obrigado, Dilene. Eu agradeço a todos pelo convite. Fico muito honrado. E vamos lá, minha apresentação, né, é sobre propriedades elementares que caracterizam números primos. Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? A pergunta natural assim: existem propriedades que caracterizam números primos? Ou, de outra forma, existe uma propriedade P sobre os naturais que é satisfeita somente se esse natural é um número primo? Qualquer um que tenha feito um curso de aritmética se lembra do teorema de Wilson generalizado, que diz que um número natural n maior que 1 satisfaz essa congruência. N menos 1 fatorial mais 1 é congruente a zero módulo n, se somente se n é primo. Maravilha. Então, a pergunta é: existem outras conjecturas legais sobre essas propriedades, né? Ou seja, sobre esse tipo de propriedade que só é feita por um número primo? A resposta é sim. Por exemplo, um deles é o teorema de Vostenholm, ou sei lá como é que se pronuncia isso. Os nomes em teoria dos números são... que diz que P é primo, então o binomial, né, de 2P, para escolher P é congruente a 2 módulo P ao cubo. É fácil de demonstrar quando é módulo P, é uma aplicação direta do teorema de Cramer, que fala sobre a expressão p-ádica de um binomial. Você escreve o, a primeira entrada do binomial na sua expansão p-ádica, a segunda, bom, e tem um resultado. P ao quadrado dá para fazer mas P a terceira dá um trabalhinho, mas temos um teorema. Então, qual é a conjectura aí? É o que a gente conhece como Vosterholm converse problem, né? Que é o problema contrário. Ou seja, se eu tenho um natural n, tal que a combinação de 2n para escolher n é congruente a 2 módulo n ao cubo, então esse n é primo, isso é um problema em aberto ainda, quando você pergunta pelo inverso, né? Tem muita coisa computacional sendo feito, mas muito poucos teoremas. O que é que eu e o meu coautor, a maioria dos meus artigos são junto com o professor Ricardo Machado. O que é que a gente fez? A gente lembra também do teorema de Fermat, que 2AN é congruente a 2 módulo 2 elevado a P, né? É congruente a 2 módulo P, né? Tem o teorema de Fermat, tem o teorema de Euler, que quando é composto você troca por φ de n. Quando satisfaz assim, seria, para qualquer A, seriam os números de Carmichael, né? Quando você tem um número que satisfaz isso mesmo sendo composto. E o que é que a gente propôs? A gente propôs, porque, veja, deixa eu voltar um pouquinho. Qual é a onda aqui? Quando você analisa 2n para escolher n congruente a 2 módulo n, sem ser módulo
N é a terceira, você tem soluções compostas, mas todas elas são potências de primo. E aí a gente se perguntou, tá, e quais são as compostas quando você faz essa pequena alteração aqui? Em vez de 2, você coloca 2 elevado a n. Bom, tem um monte de soluções compostas, mas a gente focou em algumas famílias específicas. Então, a gente publicou agora em novembro, acho que publicado mesmo, acho que foi em novembro de 2023. Estava nessa de vai e volta, mas foi em novembro de 2023, chamado Perfect Numbers, Weifarevich Primes and Solutions to this equation. O que é que a gente fez? A gente provou o seguinte teorema. Seja n da forma 2 elevado a k vezes p, no qual p é um primo e k é um inteiro qualquer. Então, temos que esse n vai ser uma solução para essa equação. Se p divide o binomial de 2k mais 1, 2k, menos 2 elevado a 2k, e p tem pelo menos k dígitos iguais a 1 nessa expansão binária. Na expansão binária dele, né? Do p como... Quando você escreve p na base 2, ele tem que ter pelo menos k dígitos iguais a 1. A demonstração não é fácil, mas também não é extremamente difícil. Mas qual é o tchan do artigo? É que a gente relaciona as soluções dessa equação com alguns números famosos, algumas classes de família de números famosos, né? Se m é um número perfeito par, então n igual a 2m satisfaz a nossa equação. Então, a gente tem que todo número perfeito é solução da equação lá, daquela forma. Outro teorema que está lá nesse nosso mesmo artigo é que se n se escreve como p ao quadrado, p é um número primo, então ele é solução da equação 1 se somente se ele é um primo de Weifarevich. Isso foi bem bacana. Quando a gente publicou esse artigo, a gente teve duas respostas bem antagônicas. O primeiro cara elogiou bastante, deu várias dicas, sugeriu um monte de coisa, e o outro cara, o outro referee, deu um não, assim, não, e acabou. E pronto. Aí o jornal que foi publicado pediu uma terceira avaliação, e o terceiro fez só algumas sugestões bem tranquilas, e foi aceito. E foi muito legal isso, porque a sugestão desse cara fez a gente ter várias outras ideias para o futuro, né? Então, o que é que a gente está fazendo atualmente? Os resultados obtidos acima foram primeiramente obtidos computacionalmente. Boa parte das novas soluções, porque você tem uma coisa chamada Online Encyclopedia of Integer Sequences, né? Ou seja, é uma enciclopédia online de sequências inteiras mesmo. Então, quando você está estudando esse tipo de coisa, você bota lá as soluções para alguma coisa e pesquisa nesse site, e você vê tudo o que já se tem feito lá. Então, a gente, usando
o algoritmo polar de Rho, que foi a sugestão do segundo cara, a gente encontrou mais soluções. A gente já tinha encontrado um bocado e a gente ainda encontrou várias. E aí foi que a gente conseguiu provar, inclusive, o segundo teorema ali do Weifarer-Witt, que a gente achou que também o segundo, que os primos de Weifarer-Witt só se conhecem dois, né? 1039 e 3511. Então, quando a gente achou o primeiro, a gente achou só que tinha sido uma coincidência, mas quando apareceu o segundo, aí a gente provou isso. Os números de Weifarer-Witt têm um monte de interesse teórico, apesar de só ter dois. Por exemplo, o Weifarer-Witt estava tentando provar o último teorema de Fermat. Né? Na verdade, ele prova que se o último teorema de Fermat vale para os primos, né? X elevado a P mais Y elevado a P igual a Z elevado a P. Não tenho 100% de certeza se ele prova que vale ou tem mais alguma condição, mas está lá relacionado com o último teorema de Fermat e tem relação com mais um monte de outras coisas teóricas, conjectura ABC e tal. E depois que esse cara sugeriu o Polar de Rho e está lá no nosso artigo, é bem bonito tudo que a gente fez, a gente começou a procurar por outros algoritmos que sejam mais focados no que a gente está fazendo, ou seja, que é quando o N é uma potência de um primo e tem outro primo, esse outro primo pode ser bem grandão. Então, a gente acredita que tem algoritmos que é mais voltado para esse lado, nesse tipo de N. E estamos estudando variações da equação 1. O que voltando lá, a equação 1 é essa equação aqui. Atualmente, a gente submeteu para outra revista. A gente tem apresentado esse artigo em outros seminários, em outros lugares. E uma das coisas que fez a gente escrever o segundo artigo, que está submetido já, foi numa dessas palestras, alguém perguntou assim, qual é o papel especial que o 2 faz aqui? Bom, a priori nenhuma, né? Essas ideias evoluíram da conjectura de Westerholm, dessa conjectura aqui de Westerholm, né? Do problema inverso, né? Daqui. Mas, a priori, nenhuma. Então, o que é que a gente fez? A gente troca aqui o 2 por um primo Q, né? Então, o N se escreve como N igual a QK vezes P, e a gente relaciona isso com várias outras classes de números. E números de Weifarer-Witt generalizados, e, bom, um monte de coisa que vai aparecer dentro em breve. Que outra conjectura tem essa mesma propriedade? Bom, tem uma essa é a conjectura de Gyuga. Bom, se você lembra do teorema de Fermat, a gente sabe que A elevado a P é congruente a A módulo P, desde que o P não divida o A, né? Então, essa soma aqui é sempre verdadeira quando N é primo. No espírito da nossa pergunta lá, que é o meu projeto de pesquisa em andamento, a gente pergunta, e se eu trocar P por N, essa equação de congruência aqui só é satisfeita se N é primo?
Essa é uma conjectura aí feita na década de 80. O Giuga é um italiano. Pouco progresso tem sido feito, tem vários artigos, mas nada muito que aponte na direção da solução. O que é que se sabe? Bom, existe uma caracterização dos possíveis contra-exemplos, né? Tá, então suponha que não, que tem um N composto que satisfaz isso. Então, como é que teria que ser esse N? Então, um contra-exemplo para essa conjectura, ou seja, um N composto que satisfaz a equação de congruência, primeiro ele tem que ser scratch-free, né? Ou seja, livre de quadrados. E para todo primo P que divide N, eu teria que P-1 tem que dividir N dividido pelo P-1, e P-1 tem que dividir N-1. Números compostos que satisfazem só a primeira condição, na literatura são ditos números de Giuga, são conhecidos pouquíssimos, 30, 858, 1722, e esse é o único que tem 3 primos na fatoração, esses dois têm 4, e assim por diante, mas são conhecidos acho menos de 10. Os números que satisfazem apenas a segunda condição, para quem gosta de teoria dos números e já estudou um pouquinho, é o critério de Corselt, eu acho que é o nome, para números de Carmichael, né? Os números de Carmichael são bem famosos. Tinha-se a dúvida se eles eram finitos ou infinitos, e foi provado pelo Andrew Granville e o Carl Pomerance que existem infinitos, apesar dos poucos exemplos, porque o tamanho deles cresce muito rápido. O que é que tem sido feito ultimamente? Tem se utilizado métodos analíticos para provar a infinitude dos números de Uga, como foi feito para os números de Carmichael. Ou seja, teoria analítica dos números e lei dos grandes números, essas coisas que são aplicadas, mas aparentemente os métodos não funcionam, tem alguma barreira aí. Como é que é o nome dele? O William Banks, eu acho que tentou fazer a mesma coisa que o Granville e o Pomerance fizeram, mas não teve alguma dificuldade e não sai. Tem uma contrapartida algébrica, que é o quê? Que é estudar o ideal gerado por N, que satisfaz aquelas propriedades, num number field especial, e fatorar esse ideal em primos e usar a norma de N no expoente, né? Tentar, ou seja, transportar essas propriedades aritméticas para a teoria algébrica dos números. Isso também, veja, é muito importante por si mesma, mas também não parece apontar na direção de nenhuma solução para a conjectura de Giuga, né? É uma versão algébrica, de teoria algébrica dos números, que é interessante por si só, tem a sua natureza lá dentro, né? Mas a teoria algébrica dos números parece não apontar, posso estar errado, né? Mas ele parece não apontar numa solução. O que é que eu e o Ricardo temos tentado, ele é meu coautor em um monte de coisa, a condição 1 é equivalente a
a você somar o inverso dos primos que dividem n, subtrair disso 1 sobre n, e isso tem que dar um inteiro. Todas as soluções que a gente conhece, k igual a 1. E a gente está tentando provar isso usando métodos de otimização e minimização. É consequência do teorema dos números primos, que o késimo número primo, ou seja, pk, significa que esse k aqui não tem nada a ver com esse daqui, tá? Bom, o IES, número primo, digamos assim, é da ordem de crescimento de I vezes o ln de I, tá? Então, quando você tenta minimizar isso direto, você não consegue, né? Porque a, a sequência 1 sobre KLN de K, da série, né? Ela é uma série divergente, né? É justamente a borda das séries de Bertrand, né? Que são da forma n elevado a alfa, ln de n elevado a beta, né? É justamente aí. Então, se você tenta dessa forma direta, você não consegue. Mas a gente está tentando melhorar essas estimativas. Existem outras estimativas melhores e usando outras técnicas para provar de que isso. Bom, a gente ainda não conseguiu concluir o que a gente queria, mas ao menos essa parte aqui, não de achar todas, mas provar que esse K é um, acho que a gente está no caminho bom. Agora eu vou falar sobre uma série de hertz, que foi um problema que eu estudei muitos anos, mas vamos lá. Em um congresso de 1998, Hertz perguntou pela convergência ou divergência, né? Ou seja, se é convergente ou não, da série n vezes menos 1 elevado a n menos 1 sobre Pn. Eu estudei isso muitos anos com a professora Maria Eulália, mas não era uma dedicação assim, né? É a minha pesquisa. A gente chamava, dizia que era o nosso problema de quinta. Não que ele era um problema de quinta categoria, não. Mas é porque a gente se reunia todas as quintas-feiras para estudá-lo e dizia assim que um pesquisador muito genial, como o Terence Tao, sei lá, o Andrew Granville, o Montgomery, qualquer um desses aí, nunca iria se interessar, né? Os caras de teoria analítica dos números estavam interessados com coisas mais pujantes da teoria lá, né? Então, bom, e aí eu faço uma pergunta motivacional agora. O que é que a gente sabe sobre convergência de séries de termos positivos? Né? Se eu estou somando uma série a n e esses termos são todos positivos, eu sei muito, né? Eu sei um monte de teoremas e critérios para dizer de convergência ou divergência disso. Talvez eu não consiga, mas tem muitos teoremas, né? E as perguntas de fato difíceis sobre séries, assim, em geral, em teoria dos números, se ele converge para um número racional ou irracional, é transcendente ou não. Essas perguntas, em geral, são mais difíceis, né? Mas se converge ou não converge, eu não vou dizer assim que... Mas eu não lembro de uma
uma série que você... Pô, essa aí não dá para decidir. De termos positivos, né? Agora, o que é que a gente sabe sobre séries alternadas? Ou seja, quando você tem... Não, nem necessariamente alternadas. Você tem termos que são positivos ou negativos, reais quaisquer. O que é que a gente sabe? Então, a resposta é quase nada. Né? De forma bem resumida, bem resumida. É claro que a gente sabe mais coisas, mas de forma bem resumida. Tem o teste da série alternada. Só vale quando o módulo do termo é uma função decrescente. Ou seja, né, o AN mais 1 é menor do que o AN. Ou quando o AN, se você pensa nele como uma função real, ele é uma função de bounded variation, né, de variação limitada. E que possui pouquíssimas aplicações. Na verdade, a maioria das aplicações que eu conheço sobre funções, aplicações do critério de funções de variação limitada, eles são uma coisa bem artificial para provar que aquele critério vale, né? Ou seja, então, de fato, a gente conhece muito pouco, né? Porque, assim... e o que é que acontece quando o módulo do termo não é uma função decrescente? Que é o nosso caso aqui, nessa série, porque se você compara um com o outro, em cima, né, vai ficar assim, Pn mais 1 menos o Pn dividido pelo produto, né? Por Pn mais 1 vezes Pn. A onda é que o gap de primos varia bastante, né? Ou seja, o gap é uma função muito mal comportada, né? Apesar de ter vários bons resultados atuais, né? Esse do Zhang atualmente, mas a gente sabe muito pouco. Tá. O que é que a gente tentou fazer? A gente tentou criar novos critérios via análise real. A gente tem alguns, mas nada que vale a pena assim, publicar. Esses a gente tem. A gente tentou usar análise convexa. A gente tentou usar a teoria analítica dos números, justamente essas conjecturas sobre os gaps do primo. A gente tem uma conjectura do Lagrange, que parecia ser bem promissora, a gente trabalhou bastante. Colagem de bump function, essas bump functions mesmo, acho que é o pessoal de EDP que usa, né? Essas bump functions. Então, a gente tinha uma coisa, um teorema que sim, se a gente conseguisse colar essas bump functions e elas fossem... Eles tinham que ter, a derivada tinha que ter inclinação justamente, a primeira derivada tinha que ter inclinação 1 sobre P, e a segunda derivada tinha que ter, no ponto, tinha que ser Pn mais 1. Parecia ser bem promissor, até que um colega deu um contra-exemplo dizendo que isso era impossível de você poderia colar finitas bump functions com essa propriedade, mas você não teria infinitas. A gente deu um tiro na água, não deu certo. A gente tentou usar análise de complexa, né, sobre todas aquelas coisas, teoremas de resíduos, sobre séries de potência e tal, essas coisas, quando você faz aqui z igual a menos 1, né? E, de novo, mais uma vez, é um problema na fronteira ali, né? Você sabe que ou seja, deixa eu voltar aqui. Dá para mostrar que se você substitui aqui nessa
nessa série. Em vez de n vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre Pn, você escreve n elevado a alfa. A gente também mostrou que se alfa é menor que 1, é maior que 0, né? A série converge. Se alfa é maior do que 1, ela diverge. Talvez eu tenha dito o contrário, mas dá para entender aí. E o problema é justamente quando n igual a 1, que a gente não conseguia fazer nada. Justamente por ser, né, o bordo desse tipo de expandir essa série de potência, os teoremas não funcionam, né? Funcionam ou dentro, ou, em geral dentro, né? Mas na borda os teoremas costumam falhar. E aí o que é que aconteceu quando foi... tá. A gente também tentou uma coisa muito bacana mesmo. Que é séries duplas alternadas. Séries duplas alternadas é uma coisa que tem vários exemplos assim de coisas curiosíssimas, né? Ou seja, o que é que a gente chama de série duplas alternadas? Você tem uma matriz n por n, no nosso caso infinito, mas se você olha na linha, ela é alternadamente positivos e negativos. Você olha nas colunas, ela é alternadamente positivos e negativos. Então, essas séries duplas têm toda uma teoria muito... Existem diferentes tipos de condições de convergência conforme você soma essa sua série. Então, se você soma as linhas, pega o resultado disso, e todos os resultados, e soma as colunas dos resultados, e isso converge, você diz que essa série dupla é Pringsheim convergente. Se você soma por quadrados, né, fazendo quadrados, se chama convergência por quadrados. E se você soma por diagonais, você diz que ela é diagonalmente convergente. Como é que é o nome do camarada? Esqueci o nome dele agora, mas ele tem um exemplo lindíssimo de uma série que você soma nas diagonais, ela é convergente, todas as linhas são convergentes. Você soma os resultados disso, a série dos resultados é uma sequência convergente, é uma série convergente, mas se você soma em diagonais, essa série é uma série divergente. A gente associa o nosso último grande esforço foi associar isso a uma série duplamente alternada e que estava tentando somar em diagonais. Estamos vendo e revendo o resultado, toda vez a gente acha alguma coisa que não está um pouco imprecisa. E, bom, a professora Eulália, ela é uma pessoa fantástica, assim, ela foi a primeira mulher mestre em matemática do Nordeste, mas ela tem uma filha especial e essa filha especial teve recomendação de trabalhar com artes, aí ela se interessou por artes. Atualmente ela está expondo em Nova York, Madrid, em um monte de lugar, ou seja, ela é uma pessoa fantástica. Só que quando foi a pandemia, a gente parou de pesquisar e voltou em 2020, no finalzinho, no segundo semestre de 2023. Foi quando a gente começou a revisar essas coisas de séries duplas alternadas.
Mas, para nossa surpresa, quando foi em novembro de 2023, o Terescital, que é aquele que a gente brincava, que nunca iria se interessar por esse tipo de problema, ele resolveu. Deu uma prova condicional, porque ele depende da conjectura de Hartley-Littlewood sobre N uplas formadas só por primos. É uma coisa, é um artigo de 19 páginas e que ele usa assim os teoremas dos últimos 2, 3 anos só de medalhista Fields, assim, né? Ele usa. A gente lê o artigo deles assim, a gente entende muita coisa, mas aí lá pela página, sei lá, 14, 15, ele começa a usar modelos Seifert, do Kevin Ford, aí pelo teorema que foi provado no ano passado por outro medalhista Fields, aí não é difícil de acompanhar. Mas, bom, ele provou uma prova condicional. A gente ficou triste? Não. Por quê? Porque a gente ainda tem esperança nesse nosso séries duplas alternadas fazer uma prova que não é condicional, né? Já que a do Terence Tal depende da conjectura de Hartley-Littlewood. Então, estamos empolgados e estamos revisando tudo o que a gente fez. Eu terminei os meus slides, mas eu quero falar mais um pouquinho. Quando acho que eu tentei escrever esses meus slides de uma forma, principalmente para os alunos aí, né, de graduação, de mestrado, doutorado, para os alunos, de que não entrar tanto em detalhes das coisas técnicas e, bom, nesse sentido, ele disse, minha pesquisa em teoria elementar dos números, apesar de muitas vezes a gente usar um monte de ferramentas, mas para aqueles que estejam interessados, fica aí o convite, eu sou muito aberto assim para me perguntarem e tal. Eu também estudo coisa da pesada assim, porque na apresentação Dilene me apresentou como da teoria dos números e eu faço pesquisa atualmente em teoria dos números, mas eu sou daquela geração daqui de Pernambuco e de Belo Horizonte que estudou geometria enumerativa, né? De contar coisas, contar contatos, todos discípulos do Israel Weizencher. A minha tese de doutorado é em geometria numerativa. Eu voltei a estudar isso agora no começo do ano. Basicamente, a minha tese de doutorado fala sobre coisas enumerativas sobre variedades simpléticas. Apesar de ter esse nome assim, não se assustem, dá uma olhadinha na minha tese de doutorado, lá está tudo. Eu comecei a reler a minha própria tese de doutorado, porque apesar dela ter 10 anos, eu nunca publiquei os resultados que estão lá e agora eu decidi publicá-los. E está muito bem escrito. E a gente diz que uma variedade algébrica é simplética quando o espaço tangente em cada ponto o plano tangente é um plano simplético, e dizer que ele é um plano simplético é só dizer que ele anula a forma simplética canônica. É uma coisa que dá para entender. Então, se você quer coisa da pesada, tenho também. É isso, gente. Eu acho que eu falei 45 minutos. 40 minutos, né? Então,
Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito bom. Obrigado. Ai, Gabriel, agora eu fiquei com vergonha. Eu tinha que ter te apresentado direito, então. Trabalha com teoria de números e geometria algébrica. Não, eu fiquei parado 10 anos, né? Estou afastado da geometria algébrica há uns 10 anos aí, né? Mas estou voltando, estou lendo devagarinho e estou de boa. Pessoal, perguntas, comentários? Eu fiquei com uma dúvida, Gabriel. Você falou que eu ando com a cabeça meio ruim, eu tenho um papel para anotar, mas eu esqueci de anotar na hora. Que você falou no início da sua palestra que você começou usando um cálculo mais computacional antes de ir para a forma analítica. Que software que você usa para essas? Como é que Tá. você? O meu coautor, meu coautor não, né? O segundo autor, que a gente é igual nas ideias e no trabalho, né? Ele é especialista em SageMath, né? SageMath basicamente Sim. é Python que o cara organizou num ambiente bonitinho e que tem várias rotinas já pré-programadas. Mas aí, quem sabe Python sabe Sage. É Python no final das contas. Entendi. E usei o algoritmo Pollard Rho para descobrir novas, né? A gente já tinha descoberto meio que na força bruta várias soluções, mas a gente achou mais. E o que a gente está querendo fazer é que existem vários, né? Sei lá. Em relação a isso, Gabriel, eu justamente queria comentar porque para fatoração eu trabalhei aqui no IC com um aluno sobre também tem fatoração com curvas elípticas, não? Isso. O do Lenstra é esse que você trabalhou? Isso, esse aí, esse algoritmo com. É um dos que a gente está apostando algumas fichas, é nesse. Depois me passa o seu trabalho para a gente poder dar uma olhada. Mas assim, um trabalho de IC, não? Bem simples, bem do Certo. começo, não? Uhum. 60, A sim. gente achou algumas coisas já feitas na internet, mas não funciona bem, né? Essas coisas de internet, não, a gente está querendo fazer a da gente, programação do Lenstra, para aplicar nessa caracterização aí. Porque as famílias ela tem uma carinha assim, né? N vezes Q elevado a K vezes um P, né? E parece que esse algoritmo do Lenstra é bem bom. Ele se não me falha a memória, ele era uma coisa feita para atacar a criptografia RSA, né? Então, a chave pública da criptografia RSA, o N, é P vezes Q, onde P e Q são bem grandes, né? Isso Essa é a onda, né? Da chave pública. E, bom, no nosso caso, P e Q não precisam ser extremamente grandes, feito na chave pública, mas ele tem a forma bem parecida, né? A gente só coloca um expoente no primeiro primo. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Eu tenho. Me chamem Sobre a de sua novo palestra? para eu falar de geometria algébrica no ano que vem. Eu ia falar justamente isso. Eu falei, agora a gente vai chamar você para falar sobre o seu trabalho em geometria algébrica. Vai estar devendo outro seminário para nós agora. Maravilha. Bom, então quero agradecer novamente o Gabriel, agradecer a presença de todos e a gente se vê no próximo seminário. Maravilha. muito bom. Agradecer novamente o Gabriel.